Estamos de volta com o programa Observadores desta manhã de domingo e o nosso telespectador habitual vai ter que se acostumar um pouquinho com esse novo horário nosso, a partir das 9 da manhã, enquanto a rede estiver no horário de verão, que pontua aí toda a programação de TV no geral no país. Então, sempre aqui o nosso encontro marcado, enquanto durar o horário de verão, às 9 horas, aqui na TV Correio SBT. E para falar do tema de hoje, que é o Enem, a prova que daqui a pouco nós vamos ter mais uma etapa dela, nós temos aqui a professora Catiúcia, que é uma professora de redação, e o Raimundo Júnior, que é proprietário de um dos grandes grupos educacionais aqui de Marabá. Eu agradeço a presença dos dois. Bem-vinda, professora. Obrigada, muito bom dia para você, bom dia para todos. Um tema maravilhoso para nós debatermos. Isso. Júnior, bem-vindo. Bom dia, Patrick. Muito obrigado pelo convite. Nós ficamos sempre muito honrados de estar aqui com você, discutindo assuntos interessantes e hoje um assunto que está em pauta, o Enem, é sempre muito destacado. Perfeito. Nós estamos aí já com o segundo dia de prova, né? Nós já tivemos o primeiro e vamos também levar em conta no nosso bate-papo aqui que há estudantes que ainda vão fazer a prova devido ao adiamento e até a gente vai explicar também um pouquinho o que está acontecendo nos bastidores. Eu vou dar a oportunidade do Júnior já explicar logo o que houve, Júnior, porque quem está mais antenado no noticiário está sabendo, mas eu queria que você explicasse para quem eventualmente não está por dentro de que houve uma divisão e um bom número de estudantes vai ter que fazer a prova numa outra data. Exatamente, Patrick. Em razão de um movimento estudantil organizado, né, no sentido de luta contra uma medida provisória que o governo tenta aprovação no Congresso, alguns alunos se organizaram em diversas cidades do Brasil e vários deles ocuparam algumas escolas no sentido de bloquearem o acesso de estudantes tanto para as atividades regulares, que acabaram impactando com a realização do Enem, que ocorre este final de semana. Então, devido a isso, algumas escolas que estão ocupadas foram impedidas de que houvesse a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. É o caso do Campus 1 da Unifesp, que tradicionalmente recebe muitas turmas para fazer prova, exames e, no caso, o Enem, né? E está ocupado também. É uma das instituições que está ocupada. Exatamente. Em Marabá é a única instituição que está ocupada por esse movimento e em Marabá é a única também onde os candidatos terão que fazer a prova em uma nova data no mês de dezembro, conforme indicado e determinado pelo INEP, que é o instituto responsável pela aplicação e elaboração das provas. Certo. Professora, qual o efeito, antes de entrar na sua seara, que é a redação, mas qual o efeito que a senhora imagina que pode ter para esse aluno seu que ficou prejudicado e vai ter que fazer a prova numa outra data? A gente convive cotidianamente com esses meninos já há algum tempo e nessa reta final, definitivamente, é o período que eles estão psicologicamente bastante fragilizados. Então, sem dúvida, essa alteração de calendário vai trazer um impacto que a gente está tentando, no caso, na nossa escola, neutralizar da melhor forma possível para que eles não se sintam tão impactados, né? E que lidem com isso da forma mais amena possível, né? Menos negativa. Então, isso que se fala, já ouvi alguém falando nas redes sociais, mas é uma vantagem porque vai ter um tempinho a mais. Termina sendo muito relativo. Assim, não é esse o cálculo. Não é isso. Isso é relativo. Talvez alguns poucos alunos, mas no nosso caso, o público que a gente lida são meninos que vêm com expectativa, né, de um calendário, de toda uma programação. Então, sem dúvida, isso pesa muito mais negativamente do que positivamente, com certeza, esse adiamento. Tem um outro agravante, né, Júnior, que é o fato de que a futura data, ela casa com vestibulares tradicionais de outras instituições e até fases como o EPA, né, PRISE, né? PRISE 3 esse ano. Exatamente. Além de ter essa consequência de uma possibilidade de coincidências de datas com outros vestibulares, porque nem todas as universidades utilizam o Enem como única forma de acesso, às vezes ela é utilizada como forma parcial de acesso.
Existe um outro fator que, como bem citou a Catiúcia, que é o fator psicológico. Esse fator ele é relevante tendo em vista que nessa fase final, todas as instituições de ensino e também os alunos, eles se preparam com um esforço maior, tendo em vista que a linha de chegada é justamente o processo que está acontecendo hoje. Então, esse esforço extra nos últimos dias acaba deixando o aluno cansado fisicamente, psicologicamente. E quando ele vê uma dilatação de quase um mês, isso, até que seja avaliado, digerido como uma realidade, ele ainda vai ter que lidar com o aspecto de impacto psicológico, que para uns pode ser que seja positivo, porque cada indivíduo reage de maneira diferente de acordo com o que ele tem de vivência. E para outros talvez seja prejudicial, tendo em vista que ele já fez esse esforço maior para a reta de chegada que é hoje, né? E aí ele ainda precisa de mais um mês para poder enfrentar a prova, para a qual ele já estava se sentindo preparado na data de hoje. Você falou sobre o preparo e é justamente a pergunta que eu quero fazer para a professora Catiúcia. Eu, como profissional da área de humanas, né, e um jornalista, sempre me preocupa muito a qualidade do aluno que a gente está entregando para a instituição de ensino superior. Até porque a universidade não vai ensinar mais o ABC, né? E a gente vê ainda, infelizmente, percebe em algumas áreas profissionais limitados porque não consegue você percebe vícios de linguagem, tanto em profissionais médicos. Eu já vi médicos que não sabiam construir uma frase, né? Engenheiros, ou seja, em áreas que podem parecer que elas estão distantes de humanas, mas que são igualmente importantes. E até em N outras áreas. Eu citei essas duas, mas sem nenhum tipo de preconceito, não. Porque a gente depreende, né, que uma pessoa que depois, às vezes, até tratada na rua como doutor, vai ter um nível de escrita, de linguagem, espera-se um certo nível. Como é que a senhora vê isso hoje em dia? Assim, eu concordo totalmente com o que você colocou. É uma preocupação, precisa ser uma preocupação. O Brasil, né, o nosso país, tem crises sérias de leitura já há algumas décadas, né? Em alguns países a gente percebe historicamente que vive alguns momentos de conflito, até pelo seu contexto histórico, que a gente é como se, né, o Brasil é como se fosse uma constante, já se fosse uma característica peculiar, inerente ao Brasil, a gente não termos leitores, né, assíduos, frequentes. Então, a educação básica, que embora eu esteja trabalhando nesses últimos 10 anos com o ensino médio, mas eu também já atuei no ensino fundamental, nós precisamos assumir esse compromisso, né, com a formação de leitores e escritores. Indivíduos com essa capacidade de se expressar através do texto escrito. Então, é um desafio que só um projeto voltado para a qualidade e a excelência dessa produção escrita pode, né, minimizar. Eu acho uma grande vantagem dos vestibulares, em especial do Enem, a contextualização, ou seja, você está exigindo ali a técnica, sim, a escrita em si, mas também conhecimento de mundo, ou seja, interpretação do que está acontecendo na sociedade, né? Eu tentei listar aqui, eu encontrei aqui 13 possíveis temas de redação do Enem. A gente trabalha com 100 possíveis. Então eu listei 13, aqui está ainda longe da tua lista de 100, mas eu queria que vocês me dessem a liberdade de citar alguns aqui. Fica à vontade. Falta de água, falta de recursos hídricos, manifestações políticas. Confere. Mobilidade urbana, preconceito racial, conceito de família, muito importante, dengue, zika e chikungunya. Endemias. Limite de estética e da saúde, outro tema também muito importante, sustentabilidade das empresas, aquecimento global, sim, intolerância religiosa, justiça com as próprias mãos e corrupção na Petrobras, né? Aí, Lava Jato, isso tudo entra aí. Como é que a senhora acredita que o estudante marabaense vai se comportar com esses temas aí? De todos que você listou, o único que definitivamente não seria contemplado pelo Enem, pelo seu histórico, é o último, que é a questão da corrupção, porque em 2010 já foi cobrado... de 2015, né? Em 2010 já foi cobrada a questão do sujeito frente à ética nacional.
E aí, nas entrelinhas da coletânea de texto, trazia essa questão da corrupção como um motivador para os alunos construírem o texto. Mas eu falei 2010, mas 2015, mas eu até tenho aqui o de 2015, que foi, na verdade, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, sim, que foi um tema muito debatido em 2015. Né? A questão da proteção à mulher. Sim, a lei do feminicídio. Feminicídio. Né, que nós discutimos em sala com os nossos alunos. Então, assim, Patrick, nós, né, temos o nosso projeto de redação que é defender a produção textual contextualizada. Então, a gente não trabalha com treinos de temas específicos, a gente trabalha por eixos. Então, a gente discute política, discute meio ambiente, discute a relação do meio ambiente com a sociedade. E, dessa forma, a gente perpassa por todas essas discussões mais específicas, né, desenvolvendo as técnicas que a gente faz com que eles absorvam, de tempo também, porque essa é uma questão importante para quem vai fazer a prova, né, daqui a pouco. Você tem 1 hora de prova a mais no segundo dia, justamente porque você, além das 90 questões semelhantes ao primeiro dia, tem uma produção de texto. Então, nós trabalhamos essas discussões bastante amplas, mas focadas também para um direcionamento de produção textual, técnica, para que eles consigam entregar ao final de 1 hora, 1 hora e 15 no máximo, porque a gente trabalha aí com uma tolerânciazinha, um texto eficiente e eficaz. Ok. Júnior, você que já está aí nessa seara há muito tempo, né? Eu não vou falar para não entregar a tua idade, mas... Muito experiente, vamos ficar na experiência, né? Você acha que o modelo que nós temos hoje em relação ao Enem é um modelo eficaz, um modelo justo, e também não desprezando que ainda existe o vestibular tradicional? Eu queria que você analisasse as duas coisas. O ingresso na universidade via Enem e o ingresso via vestibular tradicional. Patrick, o ingresso a partir do vestibular tradicional hoje já é uma exceção. A regra, de fato, é o Enem. A partir do ano de 2009, o MEC, por determinação do próprio governo federal, fortaleceu o Enem enquanto mecanismo de acesso para que ele se tornasse o único até. Mas, em razão da autonomia das universidades, algumas delas ainda mantiveram as suas características, aproveitando parte da nota do acesso do estudante ao ensino superior pelo Enem, mas uma outra parte reservada às suas características. São poucas as universidades, diminui cada vez mais, né, para que ocorra uma universalização do acesso através do Enem. Acho que no futuro vai estar tudo focado no Enem? Sim, eu acredito que sim. Agora, se você me pergunta se é a forma mais justa. É difícil falar de justiça num país do tamanho do nosso, com as contradições do tamanho que o nosso país apresenta, né? Para você ter uma ideia, você falou sobre a baixa qualidade da formação básica dos nossos alunos e que acabam chegando à universidade despreparados para enfrentar os conteúdos que as universidades têm que repassar. E, como você bem frisou, não dá para essas universidades voltarem e ensinarem matemática básica, português básico, produção textual básica. Então, isso se deve, basicamente, em razão da universalização do ensino público e também a universalização do ensino básico, porque hoje toda criança tem que estar na escola. Isso é ruim? Não, é positivo, muito positivo, e mais, é necessário. Agora, isso traz como consequência uma diminuição da qualidade, que tem que ser perseguida, essa elevação de qualidade, a todo custo. Então, nós... todo o sistema, né? Profissionais, todo rede... o sistema, exatamente. Então, nós acreditamos muito que o país caminha para uma melhora de qualidade. E os números têm demonstrado isso. São melhoras pequenas, mas são melhoras, elas existem, né? E o Brasil, quando comparado com outros países do mundo, através de um exame chamado PISA, né, que é realizado pela OCDE, ele é realizado bienalmente, o Brasil fica lá no finalzinho, já figurou como penúltimo, hoje ele é antepenúltimo, né? Então isso demonstra que há uma evolução, não é o que nós gostaríamos, mas existe essa evolução. Agora, é uma missão longa, árdua e que precisa ser trilhada, é uma batalha que precisa ser vencida, dure o tempo que durar, nós não podemos desistir. Trocar o pneu com o carro em movimento. Exatamente, isso. Exatamente. O nosso primeiro bloco já foi,
E nós vamos deixar agora o telespectador com um rápido recado de um dos nossos patrocinadores e voltamos logo em seguida aqui na TV Correio SBT. A Unicesumar chegou a Marabá para você estudar do seu jeito. Ela está entre os 4% das melhores instituições de ensino do país, com polos de apoio presencial em todos os estados e levando a educação à distância. Você escolhe onde e quando quer estudar e tem tudo o que precisa no ambiente online, que também pode ser acessado do seu smartphone, por meio de um aplicativo exclusivo para alunos da instituição. A Unicesumar tem mais de 70 opções de cursos de graduação e pós, com mensalidades acessíveis e material didático incluso. Alguns cursos que a Unicesumar tem para você são administração, marketing, logística, engenharia de produção, gestão de recursos humanos, gestão financeira e muito mais. Acesse o site unicesumar.edu.br/EAD ou ligue 0800 600 6360 e consulte as condições.